Você conhece a história do gadareno? Ele não era apenas um homem endemoniado. Assista agora essa história de libertação, guerra espiritual e redenção. A história de superação e fé. Talvez a tua religião nunca lhe informou a força da superação e fé. Um homem acorrentado, representando o gadareno, em um cemitério sombrio. Ele possui uma expressão de desespero e tormento, cercado por lápides antigas e árvores retorcidas. A cena é envolta em uma atmosfera de mistério e escuridão, com uma luz suave iluminando seu rosto, simbolizando a esperança de libertação. O céu está nublado, criando um clima tenso e dramático. Perfeito. Aqui está com um impacto, mais um. Roteiro narrado, o gadareno, libertação de uma legião. Som sombrio e vento uivando ao fundo. A sua voz firme e dramática. A história do gadareno, conhecido na Bíblia como o endemoninhado de Gadara, é intrigante e complexa, cheia de simbolismos e significados. Yahushua cura um homem endemoniado por espíritos maus. Yahushua e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Yahushua saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo, e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Yahushua de longe, correu, caiu de joelhos diante de Yahushua e gritou: Yahushua, filho do eterno Pai Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome do Pai Eterno eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Yahushua havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Yahushua perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é Multidão. Somos muitos legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Yahushua que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Yahushua com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Yahushua deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Mas quando chegaram perto de Yahushua, viram o homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência para Yahushua que ele saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Yahushua não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor, o Eterno Pai, lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava, na região das 10 cidades, o que Yahushua tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Encontramos a narrativa de um homem possuído por uma legião de demônios que vivia entre os túmulos, longe da sociedade, em uma condição de desespero e tormento. Origem e lado obscuro. O gadareno representa a luta interna do ser humano contra as trevas, seja por experiências traumáticas, perdas ou uma vida de pecados que o afastaram do Pai Eterno. Sua origem é obscura, mas podemos imaginar sua trajetória como a de alguém que, por trás de sua aparência agressiva e enlouquecida, era um homem comum que se perdeu em um mar de desespero e solidão. Conexões com o oculto.
A vida do gadareno também reflete o envolvimento com o oculto e as forças malignas. A descrição de sua possessão por uma legião de demônios sugere um estado extremo de alienação e subjugação a poderes que se alimentam da dor humana. Em muitas culturas, esses demônios eram vistos como entidades que aproveitavam a vulnerabilidade das pessoas, transformando-as em meros instrumentos de destruição. O encontro com Yahushua. A chegada de Yahushua na região dos Gadarenos foi um ponto crucial. Ao encontrar o gadareno, ele não apenas viu um homem atormentado, mas também a possibilidade de redenção. O diálogo entre Yahushua e os demônios revela a natureza do gadareno. Ele não era apenas uma vítima, mas alguém que se tornara um campo de batalha entre as forças do bem e do mal. A origem da opressão. A Bíblia não revela como ele se abriu para os demônios, mas o contexto sugere. Ambiente pagão. Possível envolvimento com rituais impuros ou idolatria. Falta de autoridade espiritual e isolamento. A porta aberta permitiu que os demônios dominassem sua alma, mente e corpo. O encontro com Yahushua, confronto de reinos. Quando Yahushua pisa naquela terra, os demônios reconhecem imediatamente quem ele é. Yahushua, o Filho do Eterno Pai, o Altíssimo, a libertação e a transformação. O mesmo homem que antes era um monstro humano. Agora o povo se espanta, mas em vez de celebrar, pedem que Yahushua vá embora. Preferiram manter os porcos, lucro, do que aceitar o poder libertador. O ex-endemoniado pede para seguir Yahushua. Mas Yahushua diz, volta para a tua família e conta tudo o que o Senhor te fez. E ele se torna um evangelista entre os gentios. A transformação, a libertação do gadareno é um símbolo poderoso de recuperação e transformação. Após ser curado, ele se tornou uma testemunha do poder de Yahushua, voltando à sua comunidade como um homem novo, agora livre de suas correntes. Sua história destaca não apenas a escuridão da possessão, mas também a luz da esperança e da restauração. Reflexão final. O gadareno nos ensina sobre a fragilidade da condição humana e a possibilidade de redenção. Todos enfrentamos nossas próprias sombras e demônios, mas a história dele nos relembra que mesmo nas profundezas da escuridão, a luz é capaz de brilhar e transformar. A origem obscura do gadareno é um chamado para refletirmos sobre nossas lutas internas e a busca por um caminho de cura e libertação. A Bíblia não fornece muitos detalhes específicos sobre a vida familiar do gadareno antes de sua possessão. No entanto, algumas interpretações históricas e literárias sugerem que ele poderia ter tido família, dado o contexto cultural da época. Possível estrutura familiar. Esposa. É possível que ele tivesse uma esposa, mas seu estado de possessão teria certamente criado um afastamento significativo. A vida dela provavelmente seria marcada pela dor de ver seu marido em tal condição, o que poderia ter levado ao desespero e à solidão. Dos seus filhos. A presença de filhos também é uma possibilidade. Eles poderiam ainda estar em idade jovem e provavelmente sofreriam emocionalmente com a ausência do pai. A situação do gadareno poderia ter transformado seu lar em um lugar de tristeza e confusão. O nome e dinâmica familiar. Os nomes dos familiares do gadareno não são mencionados na Bíblia, nas Escrituras. No entanto, por meio da narrativa, podemos imaginar que sua ausência de afeto e suas relações destruídas seriam tema central na vida de sua família. Cidinha, por exemplo, poderia ser uma figura marcante em sua vida, seu apoio e seu desespero enquanto vivia a longa espera pela recuperação do esposo. A história do gadareno evoca questões sobre a importância das relações familiares e os efeitos devastadores que a possessão e a loucura podem ter sobre uma família. Mesmo que a narrativa bíblica se concentre mais na libertação e transformação espiritual do gadareno,
É impossível não considerar o impacto que sua condição teria tido sobre aqueles que o amavam e que estavam ligados a ele. Essa perspectiva nos lembra da complexidade das relações humanas e das consequências de nossas lutas pessoais. Ele era o símbolo da alma humana completamente destruída pelo pecado e pela opressão espiritual. Mas quando Yahushua chegou, nem a legião pôde resistir. Guerra espiritual e redenção. Devocional final, baseado na história do Gadareno. Profundo, curto e com aplicação espiritual. Ele vivia entre os mortos. Ninguém conseguia prendê-lo. Se feria, gritava, andava nu. Era o retrato vivo da destruição espiritual. Relâmpagos, sombras em túmulos. Aquele homem não estava possuído mas por uma legião de demônios. Milhares habitavam seu corpo. A dor, o tormento, o vazio. Seu lar era o cemitério. Sua alma, uma prisão viva. Som de passos no escuro, depois silêncio. Mas então, Yahushua chegou. Os demônios tremeram. Suplicaram, não nos mande para o abismo. Yahushua falou, e a legião caiu. A luz rompendo a escuridão. O mesmo homem que aterrorizava. Agora estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Quando Yahushua pisa na tua terra. E quando viu Yahushua de longe, correu e adorou-o. O Gadareno estava preso em trevas, vivendo entre os mortos. Ferido, nu, sozinho, esquecido. Mas no dia em que Yahushua pisou naquela terra, tudo mudou. Mesmo possuído por uma legião, aquele homem ainda tinha força para correr até Yahushua. E ao chegar diante do mestre, houve confronto. E depois libertação. Talvez você esteja enfrentando lutas internas, vícios, pensamentos sombrios ou apenas um silêncio espiritual que parece não ter fim. Mas se hoje Yahushua está passando perto de você, corra, porque mesmo em meio à maior escuridão, a presença dele traz libertação. A oração final. Senhor Yahushua, se há algo em mim que te afasta, revela. Se há vozes que me oprimem, cala com teu poder. Assim como o Gadareno, eu corro até ti. Liberta minha alma, renova minha mente e restaura o que está morto. Em teu nome, amém. Nunca é tarde demais para correr até Yahushua. Mesmo que uma legião tente te impedir, o significado espiritual, o Gadareno representa almas completamente dominadas pelas trevas, pessoas que vivem em tormento interior, vícios, autoagressão e isolamento, um aviso de como portas espirituais abertas, ocultismo, pecado e moralidade podem destruir vidas, mas também há um símbolo de esperança, Yahushua. Não importa quão escura seja a prisão espiritual, Yahushua tem poder para libertar. A conclusão. Então Yahushua disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Yahushua disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. O Gadareno era um campo de guerra espiritual, mas bastou uma palavra de Yahushua e a legião caiu. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.